Olá, amigos do canal, estou de volta. Soltei um vídeo ontem aí sobre a MK Ultra, né? E eu não fiz live porque meu computador ficou ruim, deu um problema na memória. Que bom que eu mesmo arrumo, né? E eu tive que me virar aí na cidade, tudo fechado, né? Mas a gente tem sempre um jeitinho, a famosa porta dos fundos, né? E eu consegui adquirir aí um pente de memória. E o computador tá bom, eu vou ver se eu faço live. Todavia, os assuntos não se atualizaram, né? Tô gravando aqui do sítio, tá? E eu deixei o som ambiente hoje, eu não estou usando fone de ouvidos, o microfone do fone, para que vocês ouçam aí. No fundo tem sempre um pássaro cantando, o vento uivando, né? De vez em quando o barulho da água, o vento traz. E eu gosto de gravar aqui porque aqui eu tô em paz, né? Tô sozinho aqui, o pessoal ficou todo na cidade, eu tô aqui. Muito mato ainda no sítio, porque passaram épocas da chuva, né? Eu tô aqui no Nordeste e a gente tá começando o processo de limpeza porque agora tá começando o ano, né? Aqui pra mim, quando passa a chuva é que eu trabalho. Então, gente, nós não tivemos muitas notícias, né? Eu fiz a live no domingo, na segunda. Foi no domingo, né? Na segunda, o presidente renomeou o Rolando, né? Eu penso daqui, né? Que esse já era o plano. Porque, veja bem, nós temos uma inteligência, né? Nós temos uma BIM. E, aparentemente, o chefe da BIM lá, né? O Ramagem, ele já tinha essas informações. Trouxe para o presidente, ó, presidente, é o seguinte, cara, seu nome, né, o seu principal nome sou eu, já fui informado disso, mas os caras aí parece que eles vão barrar, né? Isso é uma visão minha da coisa, sabe? E foi dito e feito, o presidente nomeou, ele barrou, só que aí veja bem, se essa foi uma estratégia, né, foi uma estratégia muito bem usada, porque ultimamente o presidente ele tem levado aquelas porradas no fígado, né, aquelas que vai desestimulando o lutador, né? Só que agora ele deu um upper, né? Ele não nocauteou, mas ele deu um upper no queixo dos nossos principais opositores, que não deveria ser, né? Mas é o STF, né? Porque se ele tomou essa atitude de maneira bem pensada, o Alexandre de Moraes caiu caiu na teia, né? Ele caiu na rede, ele se enrolou pelas próprias pernas, né? Então parece que foi mais ou menos assim, pelo que a gente dá para entender, né? O presidente ele cria uma crise institucional, né? Isso parte para a imprensa, né? Todos os formadores de opinião também se prontificam, né? A exibir esse abuso, né? Os formadores de opinião, principalmente os youtubers, né, de direita, que tem bastante alcance, né? Bateram forte nessa tecla e acabou que o Alexandre de Moraes ficou como errado, né? E para complementar ainda mais a coisa, Alexandre de Moraes manda prender 3, ele já vinha complicado, né? Manda de forma arbitrária prender 3 pessoas que se manifestavam em frente da sua casa, né? De maneira constitucional e democrática, acho que não tinha nada de errado ali, né? E para piorar, foi preso em flagrante, obviamente que houve uma vaquinha, pagamento de fiança, eles foram liberados em seguida, só que agora eles não podem se aproximar de Alexandre de Moraes fisicamente, imaginavelmente, é uma loucura esse Brasil, né? E digitalmente. Peraí, como é que eu me aproximo digitalmente? Se eu estiver no Twitter e aparecer ali no lado a recomendação do Alexandre de Moraes, eu não posso nem olhar. Se tiver uma postagem do Alexandre de Moraes, alguma coisa, eu não posso nem abrir a mensagem, nem curtir, nem... E aí? Como é que fica? Então você vê que eles criam regras, eles criam leis que servem apenas para aprisionamento mental, né? Por incrível que pareça, esse MK Ultra aí foi lançado em boa hora. Você percebe que as diretrizes têm sido para aprisionar a mente das pessoas. Caramba, eu não posso acessar
nada do Alexandre de Moraes nas redes sociais, porque ele corre risco de vida, porque eu estive na frente do apartamento dele, né? E isso é perigoso para ele, né? Eu fui lá protestar, ele estava lá em cima, cheio de segurança, né? Segurança, aparentemente seguranças da ativa da PM, e isto não pode, né, seu Alexandre? Mas pro Deus do Olimpo tudo pode, né? Então Alexandre de Moraes troca o pé pelas mãos, né? 2 vezes, porque ao invés dele tentar ficar quietinho, né, no cantinho dele e deixar essa vibe passar, esse acirramento de ânimos passar, ele pega e dá outra canetada ali, né? Age de novo de maneira arbitrária. Isso prova uma coisa, né? Que ele é completamente avesso, né, à democracia que ele, às vezes, você ouve ele falar. Mas, gente, tem um problema aí, né? Todos defendem a democracia, mas a democracia institucional, né? E a democracia, ela sempre vai partir do povo, né? A democracia, ela é simplesmente a vontade do povo sendo executada. Então, na máquina da democracia, a força motriz é o povo. E eles estão subvertendo isso, né? Como eles estão ali no trono, né? Rodrigo Maia, Alcolumbre, esses caras do STF, você vê que eles estão o tempo todo falando de instituições democráticas de direito. Então, para eles, né, a democracia parte de cima para baixo. E isso não funciona, né? Porque a democracia, o vapor da democracia é o volume. O que fortalece a democracia é a quantidade de pessoas que alimentam aquele assunto em específico. Um exemplo claro disso aí é a questão da ação da vontade popular nas urnas, né? Esqueçamos aqui as urnas fraudadas. Toda vez que eu falar de urna, eu vou lembrar-los que as urnas daqui elas são fraudáveis e têm sido fraudadas, né? Por exemplo, a vontade popular, ela segura um presidente da República, é o caso do Jair Bolsonaro. Eles querem a todo custo derrubar, mas democraticamente a vontade popular está se opondo, e você vê que eles não têm força, né? A mesma democracia foi a que derrubou a Dilma. O povo foi para a rua, ela não tinha apoio, não era possível impetrar um pedido de impeachment, mas à medida que o povo chega, invade Brasília e sobe no teto do Palácio do Planalto, a casa caiu para Dilma. Então esses caras, não é que eles não saibam disso, eles sabem. O que eles querem é inverter. Tá? Eles querem inverter. Em outra época seria fácil, né? Se eles utilizam-se do impeachment da Dilma, onde a direita, o movimento de politização do povo estava se iniciando, talvez ali naquele momento eles conseguissem, né, mostrar que a democracia parte das instituições, porque não teria tanta resistência e o povo não estava tão ligado. O futebol ainda se fazia presente na vida das pessoas, a novela, né, e etc. Hoje não mais. Então o que eles entendem, mas eles insistem, né? O que eles não conseguem, eles entendem, mas não conseguem conceber. É isso que eu queria dizer. Eles não aceitam que o povo exerça a democracia. Eles não aceitam que o povo ditem as regras, a maneira, ditem mesmo, de forma impositiva, porque o povo impõe, o povo não pede, né? O povo obriga-os a fazer, né? Claro que em consenso, a maioria. Então, essa questão deles não aceitarem isso tem tornado a coisa, esse atrito, né? Esse embate o tempo todo. Aí agora a gente pergunta, né? Alguém faz uma pergunta, mas Ageu, eles são tão inteligentes, será se eles não entendem isso? E, gente, entender, eles entendem, tá? O que eles não querem é aceitar. Simplesmente aceitar. Veja bem, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Vou concluir no assunto do Alexandre e aí eu dou exemplo. Então, por causa dessas cagadas do Alexandre de Moraes, né, o Marco Aurélio de Mello, ele dá uma sugestão para que o Dias Toffoli, né, altere o regimento interno, que toda vez que o executivo for lidar com algo pertinente aos outros 2 poderes, seja a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Executivo, essa decisão deixe de ser democrática e passe, então, a ser votada em plenário, né?
E ele até propõe ali, no plenário pode ser dividido, né? Pode ser também na primeira ou na segunda turma, o que eu não concordo. Tem que ser em plenário aberto com os 11 togados lá e transmitido ao vivo, né? Para que eles cada vez mais se exponha. Porque hoje as pessoas conseguem pegar um discurso de um Marco Aurélio de Mello, ao vento, de um Marco Aurélio de Mello que fala chorumelas por 4 horas, né? E ele dá uma volta, né? Ele vai para Grécia, vai para Roma antiga, né? Ele vai lá pro tempo dos Néfilins, né? Aquela coisa toda, e depois ele chega e dá um voto nada a ver com as comparações que ele faz. Ele faz comparações opostas ao voto dele, né? Ele sempre acha que ele vai votar a favor, ele vai lá e vota contra. É incrível. Mas o povo hoje tem paciência de ficar 7, 8, 9 horas, 12 horas acompanhando a sessão plenária do STF, né? Então é isso que está incomodando. O exemplo que eu ia dar é o seguinte: o Rodrigo Maia. Estando o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com a sua moral, com a sua imagem, né? Com até mesmo o seu poderio, porque tem poder um presidente da Câmara, completamente abalado. Por quê? Por causa da vontade do povo. A pergunta que eu faço é: não saberia Rodrigo Maia de que lado escolher neste momento? Que lado da guerra escolher? É claro que ele sabe, né? Mas o que acontece? Veja bem a questão, a divisão entre o bem e o mal. Vai vendo como funciona isso. O Rodrigo Maia, ele sabe que tipo de artifício ele tem que usar, né? Se ele vier com um discurso de direita, dizendo que mudou, que se arrependeu, que agora é Deus, Pátria, Família, o povo brasileiro, e eu não concordo com isso, perdoa muito fácil, né? Tem um coração de mãe, tem um coração que, meu pai do céu, né? Basta um de esquerda fazer um discursinho marromeno que o povo perdoa, né? O Barroso deu uma invertida lá na menina da Globo lá, da Globo News. Nossa, todo mundo publicou, todo mundo curtiu, né? Porra, meu, Barroso, cara, Barroso, pelo amor de Deus, não façam isso. Então o povo deixa se levar muito fácil pro discurso, né? Então o Rodrigo Maia ele não faz isso por quê? Porque ele está do lado oposto da força. Ele não quer ceder ao bem, ao lado da luz, né? Provavelmente tem juramentos com a escuridão. Então eles não conseguem simplesmente falar: não vou aceitar, eu não aceito, não cabe dentro de mim, porque essa não é a minha ideologia. Eu sou o cara que estou aqui pelo poder, né? Dane-se o povo, não quero saber se o povo está se dando bem, se o povo está se dando mal, né? Todas as pautas e todos os projetos que eu quero votar aqui, que eu quero pôr para votação, são projetos que eventualmente me tragam algum benefício. Então é assim que ele vê, é do lado que ele está. E ele está cego nessa visão. Então ele sempre vai ser uma oposição ferrenha. Obviamente que, enquanto deputado, ele tem a prerrogativa de se colocar na oposição. Mas quando lá na frente ele for, por exemplo, candidato à reeleição, presta atenção que o discurso dele muda, né? Porque aí ele precisa de voto. Né? Aí o cenário muda. Por enquanto ele não precisa de voto popular, ele está lá com 70 mil votos, mas ele sabe que faltando um ano para as eleições majoritárias, né? No caso governador, deputado, senador e presidente, ele vai ter que mudar o discurso porque ele não emplaca mais. Isso é paciência. Baseado nisso, a gente tem que ficar esperto com os prefeitos que virão por aí, né? A gente vai fazer uma grande campanha aí, os youtubers, né? Meu canal é pequenininho, eu falo para pouca gente, mas eu tô acompanhando o movimento desses caras, né? E a gente vai fazer uma grande campanha de expor todo tipo de discurso, né? E tentar cobrir o Brasil inteiro, né? Com os discursos dos políticos que surgirem na internet, a gente pegar esse discurso e analisando. Cuidado, não vota nesse cara não, né? E essa é a situação que nós temos. E para finalizar, Sérgio Moro, ao que parece, cometeu um crime, né? Para você ver, né? Ele trocou ali o pé pelas mãos. Eu já dei a minha impressão, né? Que para mim ele teve sequestrada a sua honra e ele teve que agir sim, em detrimento desses que detêm a sua honra, né? E ele teve sequestrada e por mais que ele pense ao contrário, agora ele vai ter que usar essas cartas sujas de merda, de bosta que esses caras usam, né?
para fazer a sua jogada suja, e parece que ele comete um crime, né? Porque o crime que ele comete está na legislação que envolve o lado imobiliário. Existe um artigo ali, né, dizendo que toda e qualquer ação privilegiada que venha mexer com a valorização de imóveis, de bolsas, de ações, de capital de giro, né, que parte de dentro de quem tem essas informações privilegiadas, é crime sim e passível de prisão, né? E o que acontece? O Moro, um dia antes, o antagonista notifica que o Moro pede a sua demissão, e Bolsonaro se recusa. De certa maneira, tem verdade aí, então essa informação vazou. Por quê? Porque eles tiveram a conversa foi dura, o presidente não negou, né? E o Moro, eles subiram os ânimos ali, os ânimos se afloraram ali. Mas o antagonista tem essa informação e ela roda, né, na mídia inteira. Quando 9 horas abre a bolsa, né, no dia seguinte, no dia daquela fala do Moro, quando é por volta de 10 horas, a Veja vem com uma reportagem dizendo que Moro daria uma coletiva às 11, né, para pedir demissão do cargo. Ou seja, ele mais uma vez notifica com antecedência o que ele vai fazer, ainda como ministro. Quando ele dá aquela entrevista, ele está como ministro, né, ministro da Justiça. Quando essa notícia surge, o mercado já começa a ter as suas quedas, tá? E aí, né, dona Empíricos, senhor antagonista, que tem a Empíricos aí como o seu principal acionista, né? E aí esses caras começam a ganhar dinheiro. Dá 11 horas, a bolsa tá quase fazendo um lockdown, quase fechando, né? Para evitar um desespero no mercado. E aí o Moro começa a falar, a bolsa dá aquela parada, depois que ele fala, a bolsa volta a desabar de novo. E ela fica instável até o presidente vir falar ao final do dia. Então o que ele fez? Ele vazando essas informações pra gente que sabidamente, que é o antagonista barra empíricos, ou empíricos barra antagonista, eles vazando essa informação para essa trupe, esses caras ganharam muito dinheiro. Existem táticas mercadológicas que não convém falar aqui, porque o meu canal não é de cunho de assuntos financeiros, né? Então existem táticas, né, que quem tem essa informação antes sabe o que fazer, né? E só para, não vou entrar aqui na questão financeira de mercado, mas só para falar para alguns aqui qual é o papel da Empíricos, né? Empíricos, ela não é uma corretora, tá? Ela é uma orientadora. Então ela tem uma carteira de clientes e ela faz um prognóstico de mercado, ela faz uma previsão, né, de comportamento do mercado e ela, a partir desses números, desses dados, ela orienta os seus clientes, né? Então tem clientes ali que tem bilhões aplicados e tem clientes que tem R$200. É claro que os que estão lá em cima recebem informação privilegiada. Então toda vez que acontece uma ação dessa dentro do governo, né, automaticamente esses caras orientam os seus clientes que têm muito dinheiro e esses clientes já entram no mercado sabendo como agir no dia seguinte. E aí eles ganham dinheiro e é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. A gente está falando de bilhões aí. Né? Só que aí acontece uma coisa, quando o Moro sai, agora vamos ver o que a Polícia Federal vai fazer, se vai investigar, se vai prender, espero que sim, né? O Moro, ele tem que pegar pelo menos uns 3 meses de cadeia para ele dar uma vergonha na cara dele. Caiu o currículo dele, né? Essa biografia que ele tanto preserva, agora vai ter lá um artigo da Constituição, né? Essa questão do antagonista, ela parece que é resolvida com a saída do Moro, né? Porque parece que o governo batia a cabeça para descobrir quem estava vazando informações e depois que o Moro sai, eu percebi que o antagonista ele não tem mais aquelas informações privilegiadas, agora ele só consegue mentir, né? Nada mais. Antes eles mentiam, mas tinha ali um embasamento de verdade, alguém falava, passarinho me contou que tal coisa vai acontecer. Aí ficava por conta da edição ou do repórter, do antagonista, criar matéria em cima daquilo. E ali eles mentiam, mas com uma base de verdade. Tinha um fundinho de verdade ali, sempre liberado por de dentro do governo. Parece que isso agora acaba, né? E a outra questão, para terminar, é a volta, né, Van Garter, né? Van Garter, para a Funarte, né?
por causa da queridinha, da namoradinha do Brasil, que eu não concordei. O povo sempre vai pela imagem, né, e não pela biografia, não pelo que a pessoa fez, né? Então sempre vai pela imagem. Aí optaram por colocar a Regina Duarte lá eles já bloquearam 3 ou 4, né, nomes que ela colocou, né? E na Furnat tava um cara lá, psolista, né? Lula livre, né? Lula livre, né? Então e o PSOL é o pior inimigo do governo, né? Porque até que prova o contrário, partiu do PSOL a ideia de matar o presidente. Até prova o contrário. Veja aí o desespero do Freixo, né? Vou falar do Freixo daqui a pouquinho. Vou fazer um videozinho longo, que faz tempo que eu não falo com vocês, estou há 20 minutos já. Vou fazer meia horinha, tá bom? Meia horinha. Então, o Van Garten volta pro lugar desse psolista, que eu não quero nem saber o nome, pouco me interessa, e quem faz isso é o gabinete da Casa Civil, não é nem o Ministério do Turismo, que é onde está a pasta da Secretaria da Cultura, tá? Então vem direto do general que está lá na Casa Civil, sempre esqueço o nome dele, e esse general Ramos, né? Não, Ramos, bom, seja lá quem for, então vem dele, né? O decreto, né? Com assinatura, obviamente, do presidente, e ele assina, tirando o psolista e colocando de volta, né? O cara que ficou 5 meses na Furnat e fez milagres, né? O que esse cara fez, depois eu posso até fazer um vídeo. E aí ele volta, é uma vitória, né? A gente vê que o presidente ele sai fortalecido, muito, muito, muito fortalecido com o golpe que o Moro tentou dar. Um dia esses caras perceberão, quanto mais eles batem, né, igual massa de bolo, mais cresce os apoiadores do presidente e mais o presidente ganha força e mais ainda eles entram no limbo, né, do esquecimento. E para finalizar, o assunto que eu falei aí, envolvendo, né, a questão da nomeação do Rolando, né, e a atitude que o Freixo teve, né, o carioca Freixo, que quer sair à prefeitura psolista, né, que na minha opinião está metido até as orelhas com essa questão de Marielle e Adélio Bispo, tá? É a minha opinião. Então ele protesta dizendo, né, atenção, atenção, no Twitter. Vou tirar de cabeça aqui que eu tô sem poder acessar a tela. É urgente, né? Presidente nomeia o assessor ali do Ramagem para a Polícia Federal, né? E para proteger os seus filhos, que não sei o que isso é inadmissível. E aí depois ele diz, né, acaba de assumir, né, o Rolando e já retira ao comando da PF do Rio de Janeiro, que era quem estava ali de certa maneira, né, passando um pano, mas ele sabia que a ordem vinha de cima, não era o delegado local. O delegado local ele recebe, o regional ele recebe uma ordem de vinda do Ministério, né, da Superintendência Geral da PF, né, ele tem que seguir, né, então as investigações ali estavam paradas por causa disso. Aí esse cara sai, vai ser o vice-diretor, né, vai lá pro executivo, eu não sei o nome de todo mundo, é difícil saber, e aí agora eles trocam lá, né, a diretoria ali, regional do Rio de Janeiro, e aí ele entra em desespero, e aí mais tarde ele tuita, né, que junto com alguns deputados, eles colocaram, né, eles impetraram na Câmara um pedido, né, para que o Rolando apareça lá e dê explicações como se ele fosse sabatinado. Provavelmente eles chegaram com esse pedido até o STF. O STF está louco, né? Nós interferimos uma vez, vocês querem acabar com nós, quer destruir a nossa carreira, você quer acabar com o STF, se vira, dá seus pulos, né? E aí o Freixo voltou com a pastinha debaixo do braço e foi chorar lá no colo do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, não sei se aceitou, mas eles impetraram lá um pedido, né, para que ele seja sabatinado. Então, mas você vê que é o interesse próprio do Freixo, né? Enfraquecido como está, o Maia, eu duvido, né, que ele consiga, que ele autorize isso. Mas o Freixo ainda pode recorrer a uma comissão, a CCJ, por exemplo, né? Ele vai lá na comissão e o presidente da CCJ autoriza, então vai o pedido para que o delegado da Polícia Federal, né, o diretor da Polícia Federal, compareça ali a uma CCJ para dar explicações. Quem tem que dar explicações, Freixo, é você, seu bandido. Veja como esses caras conseguem subverter o valor das coisas, não é mesmo? Obrigado para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Tô arrumando o computador, agora eu vou configurar o OBS, tá? Quem sabe eu faço uma live entre hoje e amanhã. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui.
fique na proteção do Altíssimo. Até o próximo vídeo, se o Criador assim o permitir.